Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciar mais um trabalho com muita alegria, com muito amor, atendendo sempre as expectativas, não nossas que ainda são pequeninas, mas a de José de Mocó, esses espíritos amigos, né, os mentores que nos trouxeram até aqui, porque são espíritos tão caridosos, tão bondosos, que continuam acreditando sempre na gente. E a gente, em contrapartida, tem que fazer isso também, acreditarmos em nós mesmos, acreditarmos no potencial divino que está aqui dentro de nós. Como nos dizia Jesus, todos vós sois deuses, podem tanto quanto eu e até mais. Então que estejamos vivendo e querendo melhorarmos e enriquecer o nosso espírito, porque enriquecer a matéria é importante, mas sem o espírito seremos vagos, seremos passageiros. Então precisamos sim trabalhar na matéria, mas precisamos também trabalhar em nossos espíritos, trabalhar interiormente, a reforma interior. Esta é importantíssima para que possamos viver melhor, tanto para os outros como para nós mesmos. Pois se não estivermos vivendo bem conosco, não viveremos bem com ninguém. Aí estaremos botando culpa no passe que não é bom, no Godivaldo fala, né? O passe é castanhola, o passe karatê. Vamos falar que a instituição não é boa, a religião não é boa, os nossos irmãos não são bons, nossa esposa, enfim, vamos culpar todo mundo, menos nós, estaremos sempre com a razão, não é isso? Então vamos ser humildes, porque os humildes serão exaltados, como diz Jesus, e vamos então nos melhorando, intensificando as forças, intensificando a oportunidade. Vamos dar vazão, abrirmos o nosso coração à luz, e darmos a oportunidade de servir aos nossos irmãos. Servir não é só doando financeiramente, é trabalharmos, é ajudarmos em até mesmo orações, principalmente orações em pensamento. Se fizermos isso, seremos cada dia melhores. Estaremos vindo para casa e estaremos melhorando cada vez mais. Falando em vir para casa, hoje tem uma pessoa que está vindo para casa, nosso amigo Timóteo, que é um grande amigo nosso. Fiquei muito feliz com a visita dele. E olha só a importância, hein, gente? Ainda bem que eu estava falando bem. Ele falou que estava assistindo as palestras do YouTube, e aí eu comentei o nome dele lá, Timóteo, né? E aí ele pegou e falou, eu vi seu nome lá, não sei o que. Eu falei, ainda bem que eu estava falando bem dele. E realmente ele sente muita saudade desses palestrantes ilustres que vêm aqui trazer essas vibrações de paz, de amor para nós. Sabemos sempre que são eles intuídos pela espiritualidade maior e, claro, muito bem intuídos, mas tem que dar esta vazão para que possa acontecer. Então, Timóteo, vai falar sobre o príncipe da paz. O príncipe da paz vai falar. Então, fique à vontade, porque esse príncipe é maravilhoso, né? Fique à vontade, é nós e Deus, viu? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu costumo fazer uma prece, gente. Eu estava fazendo prece ali, acho que vocês perceberam. Eu acho que a prece é o que Deus deixou de melhor para a criatura aqui na Terra. Toda vez que nós entramos em prece, acontece um fenômeno maravilhoso que os nossos olhos não contemplam, mas que a gente sente. Então eu vou convidar vocês de novo para a gente fazer mais uma prece aqui, para que a gente possa entrar nesse clima, para que a gente possa sintonizar. Sabem que se nós conseguirmos entrar todos na mesma vibração, nós sentiremos todos mais ou menos as mesmas sensações, levando em consideração que nós somos criaturas diferentes. Então cada um sentirá do seu jeito, da mesma forma. Então vamos agradecer a Deus. Aqueles que queiram podem fechar os seus olhos. Mas vamos agradecer a Deus por esta oportunidade bendita de nos reunirmos em seu nome, na sua presença, nesta casa de amor, buscando Jesus sempre e pedindo ao divino amigo Jesus que derrame sobre cada um de nós a bênção do seu amor. Pedir a Jesus que nos inspire, que nos una, que nos ajude a nos compreendermos mutuamente. Abençoa, Senhor, este nosso encontro de hoje, e que seja feita sempre a Tua vontade, que é a vontade de Deus.
Que assim seja. Muito bem. O Rafael antecipou para vocês o tema de hoje, que é o Príncipe da Paz. Quem é o Príncipe da Paz? A gente pensa sempre que esse título foi dado a ele recentemente, né? Mas nós vamos ver que não. Aliás, faz muito tempo que ele recebeu esse título. Mas eu queria relembrar um pouco aqui, antes de nós chegarmos ao nascimento de Jesus, que Moisés, há 3.200 anos aproximadamente, e sempre que nós falarmos em datas aqui, será aproximadamente. Como vocês sabem, a Bíblia não obedece uma cronologia. Então, os homens foram fazendo seus estudos, suas pesquisas, e a gente foi chegando a números aproximados. Até mesmo o próprio nascimento do Cristo aqui na Terra, mesmo apesar de ele ter dividido o calendário, não obedece a uma cronologia correta. Então Moisés, há aproximadamente 3.200 anos, libertou o povo hebreu do cativeiro lá no Egito, e começou aquele processo de transcrever as leis do Criador, de ensinar as leis morais, para que ele mesmo pudesse se tornar o grande, o primeiro legislador, para que ele pudesse trazer à terra o primeiro código de leis. Eu não sei se vocês sabem, mas uma lei, seja ela divina ou criada aqui pelas criaturas, é o que há de mais sublime. A lei existe para ser respeitada, e até bem pouco tempo atrás, até aqui mesmo no nosso Brasil, uma lei tinha um significado muito profundo e era respeitado por todos. Hoje, esta humanidade da atualidade não tem grande respeito pelas leis, e em muitos momentos talvez paguemos a conta de sermos desobedientes. Mas como tudo é lição e nós estamos em aprendizado, vamos voltar para o Velho Testamento. Então Moisés libertou o povo hebreu, trouxe um código de leis para nos orientar, para nos guiar. E vieram na sequência aquele povo turbulento, caindo e levantando, errando, aprendendo, morrendo e renascendo. Foi assim que nós chegamos até aqui. Mas houve um fato interessante, uns 500 anos depois, já que Moisés houvera libertado o povo hebreu, que foi a vinda do profeta Isaías. Nós acreditamos, mas não temos certeza, de que o profeta Isaías foi o primeiro profeta a anunciar a vinda do Cristo à Terra. Naquele momento ele não o chamou de Cristo, mas ele o chamou de o Príncipe da Paz. Então esta frase já tem aí para mais de 2.700 anos, né? Jesus foi anunciado por Isaías como sendo o Príncipe da Paz. Nestes 700 anos até a vinda de Jesus, muitos foram os profetas que reavivaram aquela profecia de Isaías. Nós sabemos que as profecias, quando não são equivocadas, quando são realmente algo do alto e vêm para orientar a humanidade, elas vêm assim, em pequenos focos, elas nascem aqui e ali, sempre da mesma forma. Nós temos uma prova disso na casa espírita. Muitas vezes na casa espírita nós também recebemos informações do plano espiritual, não mais profecias, mas informações. Às vezes a gente está querendo, forçando a barra ali para conduzir um trabalho, e a espiritualidade vem e fala assim: olha, não tenha pressa, ainda não é a hora. Aí ela traz esta mensagem através de um médium, daquele outro médium. Às vezes a mensagem vem lá da outra casa espírita: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas nós recebemos um mentor que dizia tal, que o trabalho tal. É apenas para exemplificar. Então Elias veio
anteriormente, também anunciou a vinda do Cristo, e vários outros profetas. E o tempo para a espiritualidade é muito diferente do nosso. Nós, principalmente nos dias atuais que estamos vivendo, nestes quadros de ansiedade, quando alguém nos faz um anúncio bom, nós gostaríamos que acontecesse ontem, mas não acontece assim no plano espiritual. E a vinda de Jesus foi se demorando, afinal de contas, lá para frente ainda viria a nascer o rei Salomão, depois o rei Davi, que veio, que era filho dele. E uma coisa interessante é que Jesus veio naquela linhagem de espíritos. Por isso se diz que ele veio para os seus, porque ele veio naquele tronco dos hebreus, né? Ele veio para o povo hebreu. E Jesus nasceu, para se ter uma ideia, depois começou-se a contar as gerações ali em Salomão, e Jesus nasceu lá na 17ª geração, né? Por isso que se diz que ele é o 17º. José, o pai dele, era o 16º, e ele a 17ª geração. Então, Jesus encarna na terra. Poderia ter encarnado num daqueles palácios, quem sabe na casa de um daqueles fariseus, doutores da lei, abastados, cheios de poder, porque comandavam o povo hebreu, né? Porque os romanos, eles eram os donos da terra, eles tinham um código de leis para que o povo hebreu fosse regido dentro deste código de leis, mas as decisões sobre aquele povo eram tomadas por estes doutores da lei, por aqueles mais estudados, por aqueles rabinos, alguns muito ortodoxos, alguns mais liberais, como acontece até hoje em qualquer país do mundo. Então, Jesus poderia ter nascido naqueles lares abastados, sofisticados, mas ele foi nascer aonde? Numa estrebaria, não é? Ao lado dos animais. Conta-se, alguns autores espirituais vêm nos falar de alguns fenômenos que aconteceram por aqueles dias, por ocasião do nascimento do Cristo. Dizem que a atmosfera da terra ficou mais leve, mais suave, porque, segundo eles, alguns espíritos mais endurecidos, como acontece neste momento atual da nossa terra, nós estamos vivendo um período, espiritualmente falando, que merece recomendação e cuidados. Falávamos disso agora há pouco, eu e Sandra, e naquele momento não era diferente. E para a vinda do Cristo acontecer, foi necessário a retirada de alguns desses espíritos mais endurecidos. Eles foram levados por um período de tempo para a espiritualidade, e aí aconteceram realmente alguns fenômenos do tipo, os campos ficaram mais floridos, os lugares por onde Jesus passava ficavam com uma psicosfera diferente. Falando em psicosfera, eu sempre gosto de lembrar que nós também, pequenas criaturas que ainda somos, podemos fazer em redor dos nossos passos uma psicosfera boa no nosso lar, na nossa casa. O Evangelho no lar tem esse poder gerador de forças psíquicas positivas de equilibrar a nossa casa, de nos trazer mais proteção nos nossos trabalhos, por que não? Eu estou falando dos nossos trabalhos materiais. Um Evangelho no lar, uma vez por semana, 15 a 30 minutos, é muito salutar. Então, Jesus nasceu naquela estrebaria. Conta-se que uma estrela viajava no céu para guiar os reis magos. É claro que todos nós sabemos dessa história e nós não temos aqui a intenção de ficar chovendo no molhado, mas para que eu possa apresentar este príncipe da paz com mais propriedade, é bom que nós possamos relembrar estas lições
da nossa infância até, não é assim que a gente aprendia? Muitos de nós lá na igreja católica, acredito que a maioria de nós aqui passamos pelas igrejas católicas, protestantes, pelos centros de Umbanda, ou não passamos? Passamos? Quem passou pelo centro de Umbanda aqui? Olha só, eu também, viu, gente? Passamos sim, porque foi o nosso despertar para a espiritualidade. Nós queríamos saber, conhecer, encontrar um caminho, e por que não pela Umbanda maravilhosa, que hoje aprende, estuda a doutrina espírita. A Umbanda evoluiu fantasticamente. Algumas casas de Umbanda hoje se assemelham muito às casas espíritas. Só para a gente ir diminuindo um pouco o preconceito, porque sabemos que muita gente lá fora ainda tem muitos preconceitos. Então Jesus nasceu entre os animais. Não temos grandes notícias da infância de Jesus, a não ser assim meio en passant. Mas houve uma escritora argentina de sobrenome Alvarez, Joana, não me lembro, ela tem 4 nomes, e o último eu sei que é Alvarez, mas se vocês digitarem lá no Google, vocês vão saber. O livro chama-se Harpas Eternas, é uma trilogia, são 3 livros maravilhosos, umas 1.400 páginas mais ou menos. Fala muito desta infância de Jesus que nós não conhecemos, porque a Bíblia traz muito poucas referências sobre esse crescimento de Jesus, como fala muito pouco também de José, esta figura fantástica. José foi tão grande que ele apagou-se completamente na história, para que Jesus pudesse brilhar, para que esse príncipe da paz pudesse não ter o seu brilho ofuscado, porque Jesus também não fez nenhuma questão de brilhar aqui na terra, mas nós sabemos da riqueza da sua mensagem. Então o livro Harpas Eternas vem nos trazer muitos esclarecimentos de Jesus, em alguns momentos junto aos essênios. Aliás, o Espírito que traz esta obra mediúnica através da Alvarez, da Josefa, chama-se Hilarião do Montenegro. Ele teve, através de alguns médiuns brasileiros, algumas obras escritas também. Então, ele se diz um essênio daquela época e traz várias passagens maravilhosas que nos valem de forma didática para nós conhecermos ainda um pouco mais a Jesus. Então, Jesus foi crescendo naquele meio. Conta-se que lá pelos 12 anos, numa daquelas festas, eu não sei se vocês já viram, a maioria de vocês provavelmente não, mas uma festa no interior, naquele tempo que não havia luz elétrica ainda no interior, coisas do meu tempo. Pois é, mas não de muitos aqui, a maioria de vocês são muito jovens. E uma festa no interior é um acontecimento. Conta-se que Jesus, aos 12 anos, foi encontrado lá no templo de Salomão, numa roda de rabinos. Ele já dava aula aos 12 anos, ele já ensinava, falava de coisas que eles não entendiam. Vale a pena lembrar que naquele tempo já se falava em reencarnação, porque reencarnação foi retirado da Bíblia lá por volta do ano 325, por alguém muito desequilibrado provavelmente, mas já se falava em reencarnação não com esse nome, falava-se como ressurreição, o nome ainda era um tanto truncado. A palavra foi cunhada depois pelo próprio Allan Kardec por orientação dos espíritos. Mas Jesus foi se desenvolvendo e nós sabemos que ele veio começar a praticar o seu messianato por volta dos 30 anos. Existe uma razão para isso, nós sempre lembramos. Nós, as criaturas, atingimos a nossa maturidade, alcançamos a nossa maturidade espiritual por volta dos 30 anos. Podem observar que as nossas cargas, os nossos karmas, a doutrina espírita não lida com essa palavra vem lá do sânscrito.
mas os nossos débitos passados, ou a reação que é provocada pelas nossas ações pretéritas, mas vamos chamar de karma, que todo mundo entende, né? Os nossos karmas, eles começam a incidir sobre nós, mais preferencialmente, lá por volta dos 30 anos. 27, 25, em raríssimos casos, mais cedo. Nós sabemos que a infância humana é um tanto demorada. Ela se completa ali por volta dos 7, 8 anos de idade. Até então, o espírito ainda está num processo de ligação células a célula ao corpo. Olha que coisa maravilhosa, como Deus é sábio. Não é sem razão que o corpo humano é uma grande incógnita ainda para a ciência. A ciência conseguiu prolongar a vida humana, mas ainda sabe tão pouco. Esta semana, fazendo um estudo, me deparei com uma notícia boa, que está se descobrindo, está em estudos avançados, um domínio muito maior sobre as células que adoecem e viram células cancerígenas. Nós teremos muitas novidades aí no futuro próximo, sinal de que a ciência continua avançando nestes setores para prolongar as nossas vidas. Então vamos voltar a Jesus, que eu sei que vocês estão muito interessados. Por volta de 30 anos, Jesus começa o seu messianato. Tudo começou naquela festa, nas bodas de Caná. A pedido de Maria, a mãe de Jesus, ele foi prestigiar aquela festa. Ele já havia encontrado os seus discípulos, já havia convencido eles a segui-lo. E ele foi nesta festa e em dado momento acabou o vinho. Se diz ali que Jesus produziu um vinho, né? Ele mandou que enchessem as bilhas, na minha terra chama-se potes, de água. Mas ele pediu que enchessem as bilhas de água, e ele foi lá e manipulou fluidos. Nós não sabemos ainda exatamente como essas coisas funcionam, mas um dia saberemos, com certeza, porque estamos a caminho e em preparação. Dizem que o vinho que ele preparou era muito melhor, infinitamente melhor, do que aquele que havia na festa até então e houverá acabado. Ali começa o messianato de Jesus. Nós sabemos das curas que ele promoveu. Não temos intenção aqui de ficar relembrando estes fatos, embora lembraremos de alguns mais importantes para dividir com vocês. Mas o Gandhi veio dizer, há bem pouco tempo, no século passado, o Gandhi vem afirmar que Jesus não deixou nada escrito, que é uma pena. Ele não teve tempo para isso, trabalhou tanto, porque trabalhava de dia, nos ensinando, e à noite Jesus se desprendia do corpo, dizem os espíritos, e ele ia a regiões umbralinas, ao centro da terra, auxiliar espíritos sofredores. Então Jesus tinha muito pouco tempo para descansar. Claro, era um espírito evoluidíssimo, o maior entre todos que pisaram este solo planetário, e por isso mesmo hoje nós na doutrina espírita afirmamos que Jesus é o nosso governador planetário. Na verdade, esta afirmação veio com Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz. Esse livro traz revelações muitíssimo interessantes. Por exemplo, Emmanuel afirma ali que Jesus participou como co-criador deste planeta, ou seja, ele ajudou a organizar as moléculas que foram se reunindo até a formação do planeta. E a ciência fala que o nosso planeta Terra tem aí cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. O que é mais interessante ainda nas afirmações de Emmanuel é que ele afirma que nós, a humanidade deste planeta,
não fomos criados aqui, nesta terra. Sabemos que esta terra veio receber as primeiras formas de vida, os primeiros embriões de vida, né? Há cerca de 1 bilhão e 500 milhões de anos. Sabemos também, por afirmação de Emmanuel, que depois que o espírito entra na fase animal, nós sabemos, aprendemos aqui que nós estagiamos nos reinos vegetal, mineral, vegetal e animal, para chegarmos ao reino hominal, que é esse em que estamos agora. Ainda haverá um outro reino para nós, um reino totalmente espiritual, o reino dos espíritos puros. Estamos caminhando para lá, chegaremos sem pressa. Então, se nós não fomos criados aqui, nós somos criaturas com bilhões de anos e muitas experiências vividas. Por isso mesmo fazemos tudo de forma automática, que ninguém tem esta preocupação. Olha, agora eu vou almoçar, depois eu vou fazer a minha digestão, depois eu vou mandar um pouco de oxigênio para o cérebro. Não precisamos ter esta preocupação, porque ao longo da nossa evolução, tudo se faz automaticamente. Que maravilha! Como nós somos ricos! E é por isso que o corpo humano encanta tanto a ciência. Mas nós, os espíritas, continuamos encantados pela história de Jesus. Porque Jesus veio à Terra com um propósito definido. Há 2000 anos, Ele veio nos trazer algumas propostas novas. A proposta do amor. Até então, os historiadores dizem que naquela época, há 2000 anos, a expectativa de vida do ser masculino era alguma coisa em torno de 27 anos. A da mulher era um pouco mais. Era um período muito violento para os homens. Orgulhosos que somos ainda, imaginem, morríamos por nada. E as mulheres também morriam cedo, porque não haviam os recursos da ciência. Aliás, é bom que se diga que os antibióticos, as penicilinas que evitaram tantas tragédias, são muito recentes na nossa vida, não tem nem 220 anos. Então, nós estamos vivendo num mundo atual cheio de tecnologia, cheio de facilidades, para as quais muitos de nós, talvez a maioria de nós, nem esteja totalmente preparado. Eu, por exemplo, sinto uma dificuldade imensa. Embora reconheça, por exemplo, que o computador é uma ferramenta maravilhosa, eu não me encontro com tempo para o computador. Tenho na empresa alguém que cuida desta parte. Então, às vezes, o celular dá lá um pequeno probleminha, corre eu para a mesa do amigo e falo, olha, dá um jeitinho aí. Porque as coisas avançaram muito rápidas e nós, muitas vezes, não estamos nem preparados para isso. Mas nós estamos num processo aqui na Terra de necessidade, de aprimoramento moral. É triste se ver como ainda temos dificuldade de convivência, como é difícil conviver nos lares, mesmo apesar das mensagens do Cristo serem tão profundas e tão vivas em nós. Muitas vezes, acalmar os nossos egos, baixar a pressão, às vezes literalmente, a pressão arterial às vezes sobe por causa do nosso estado nervoso, da nossa tensão, da nossa ansiedade para que as coisas aconteçam, como se nós fôssemos morrer. Não vamos morrer, a vida não vai acabar. Se acabar este corpo, teremos outros, de preferência neste planeta regenerado. Esta regeneração
Está chegando a passos rápidos. A espiritualidade prevê o encerramento do ciclo das encarnações dolorosas, aí por volta do ano 2060, 2065. Se a gente mantiver esse comportamento, se a gente não criar nenhuma guerra, se a gente não criar nenhum problema. Mas eu digo sempre que o nosso desafio de espíritas é conquistarmos o direito, não só de espíritas, porque não só os espíritas herdarão esta terra, ou seja, continuarão a reencarnar aqui. Tem muitas criaturas boas lá fora, muitas que nem frequentam religião alguma, muitas criaturas boas na Umbanda, na Igreja Católica, na Igreja Evangélica. Tem muitas criaturas boas. Aliás, o Haroldo Dutra Dias, numa de suas palestras, afirma que Jesus... Depois eu vou falar para vocês por que Jesus está aqui na Terra, tá? Mas vou antecipar aqui através do Haroldo. Ele diz que Jesus está à frente de cada templo religioso, recebendo a cada um que chega e perguntando, da mesma forma que ele fazia naqueles tempos em que à sua frente chegavam aleijados, amputados, cegos, leprosos, enfermos da alma, obsidiados, loucos. Eles chegavam à frente de Jesus, queriam tocar as suas vestes, pediam: Senhor, me socorre. Muitas vezes eles nem falavam nada e Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Ele estava vendo o estado da criatura, mesmo assim perguntava, para despertar naquela criatura um verdadeiro desejo. E a pessoa dizia: Mestre, se quiseres podes me curar. Quando a criatura tinha merecimento para ser curada, o que acontecia geralmente, pela bondade, pela generosidade daquele coração, que era do Cristo, ele dizia: eu desejo, eu quero que você seja curado. Alguns, ele sabia, voltariam a enfermar em pouco tempo, porque no dizer dele mesmo, a tua fé te curou, então vai e não peques mais, para que algo pior não te suceda. Então Haroldo Dutra Dias afirma que Jesus continua à frente de cada templo religioso, perguntando a cada um que chega: o que queres? Então nós sabemos que Jesus permanece aqui na terra. Jesus está aqui conosco. Não precisa ser Ele fisicamente, perispiritualmente, mas Ele está aqui através da sua mensagem, através dos seus discípulos sinceros, através de cada criatura que o transporta no coração, num sentido de se tornar uma criatura melhor, porque ainda é muito difícil nós sermos criaturas perfeitas num mundo tão imperfeito. Não acontecerá assim. Mas eu ainda dizia para Sandra, nessas breves palavras que trocamos ali de pé, em poucos minutos, eu dizia que nós não precisamos nos preocupar com esta perfeição para ontem, mas devemos nos preocupar sim, como bem recomendou Allan Kardec, quando disse que reconhece-se o verdadeiro espírita, porque a cada dia, a cada hoje, ele vai procurar ser melhor que ontem, e a cada manhã ele vai procurar ser melhor que hoje. Então Jesus continua por aqui. Ele é o príncipe da paz. E nós estamos aqui na casa espírita. Cada um de nós sabe o motivo
Cada um de nós sabe o que nos trouxe até aqui e o que nos faz chegar cada dia a esta casa, a estas casas, a doutrina espírita, enfim. Mas é muito importante nós entendermos que nada está finalizado em nós, nada está pronto, embora nós tenhamos, cada um de nós, a potencialidade, a fé está dentro de cada um de nós, porque Deus, ao nos criar, colocou em nós em forma de semente, em forma de germe, a fé. E eu digo sempre que ela cresce e se fortalece a partir das nossas experiências com Deus. Quando eu cheguei aqui há meia hora atrás, eu convidei vocês a terem uma experiência com Deus através da prece. Cada um de nós deve ter sentido alguma coisa, porque é impossível você buscar a Deus e não sentir alguma coisa. É impossível você buscar a Jesus e não sentir alguma coisa. Vou lhes contar um fato que aconteceu comigo há mais ou menos 21 anos atrás. Eu estou na doutrina espírita há 24 anos. E um dia, ao sair da escola espírita, eu frequentava uma casa que ainda frequento hoje, na Casa Verde, no bairro da Casa Verde, e eu morava com a minha mãe em Guaianazes, na Zona Leste. Naquele dia eu saí da escola espírita, como sempre fazia, porque estudava 2 vezes por semana, fazia 2 cursos, fiz 6 anos de escola em 4. Fazia a escola mediúnica num dia e fazia o curso de aprendizes do Evangelho em outro dia da mesma semana. E num daqueles dias, estava a caminho de casa na rodovia dos trabalhadores. Porque ser médium muitas vezes não viver com algumas situações e sensações, algumas desagregadoras, que é exatamente o que leva algumas criaturas para a religião. Eu dizia para vocês que cada um de vocês sabe por que está aqui. No meu caso, era a mediunidade gritando. Ou eu ia, ou eu desencarnava, talvez, ou sofria muito mais. Mas naquele dia eu saí da escola mediúnica e estava a caminho de casa. E eu não me lembro bem no que pensava, mas certamente não devia ser coisa boa, porque a gente tem uma dificuldade de pensar em coisas boas, não é? Agora talvez seja mais fácil, depois que a gente conheceu a doutrina espírita. Mas eu não devia estar pensando em alguma coisa boa. Estava dirigindo a caminho de casa, são 42 quilômetros. De repente eu senti alguma coisa crescer dentro do meu carro, alguma coisa crescer em mim, alguma coisa queria me engolir. Falei, meu Deus, isso é mediúnico. E tudo isso foi num átimo de tempo. E a coisa cresceu muito rápido. E só deu tempo de eu falar Jesus. E quando eu falei Jesus, alguma coisa saiu pela janela muito rapidamente. E eu senti aquele alívio. E eu me senti vivo outra vez, protegido. Foi a única vez que aconteceu fenômeno de tal monta. Acho que as trevas finalmente entendeu ali que eu caminharia com Jesus como tenho caminhado até aqui. E é por isso que eu gosto tanto de preces. É por isso que hoje eu tenho muita alegria de levar o nome deste príncipe da paz nos lábios, por onde eu vá. Já confessei a vocês da minha alegria de poder falar em nome dele, ainda que eu não mereça, mas já que ele permite, estamos aqui. Então, Jesus, em momento algum, se apartou de nós. Ele chegou a dizer, a prometer, que nenhuma das suas ovelhas se perderia.
Ele não é o pastor apenas dos espíritas, mas também dos islamitas e de todas as religiões da terra, onde quer que alguém o busque com sinceridade, com verdade no coração. Porque Jesus está nas coisas simples, nas nossas simples ações e atos, na nossa sinceridade do coração, onde nós buscarmos uma prece autêntica e verdadeira, Ele vai estar. Também prometeu: onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Nas questões de fé, eu sinceramente acredito que cada um de nós terá a sua estrada de Damasco. A estrada de Damasco, caso alguém aqui não se lembre, vamos tentar relembrar rapidamente. Paulo de Tarso, rabino, homem temente a Deus, sincero na sua fé em Deus, porém não conhecia ainda a mensagem de amor de Jesus. Ele prendia os cristãos, condenava-os, alguns, a serem apedrejados, era um castigo da época para quem transgredia. Ele acreditava sinceramente, sendo ele um doutor da lei, que ele tinha o direito de tirar vidas, de condenar criaturas. E certo dia, indo a Damasco, tivera a informação de que ali haveria um grupo de cristãos e ele pretendia prendê-los. E antes que ele entrasse na cidade para cumprir a sua missão, deparou-se com uma luz tão forte que fez ele cair da sua animalha, do seu cavalo, e não enxergar. Ele enxergava uma luz muito forte que o cegou, sabia de onde vinha aquela luz, mas não sabia o que era. E uma voz que se dirigiu a ele nesses termos: Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Por que me persegues? Saulo era um homem sincero. Ele acreditava que o que ele fazia era certo. Ele ouvira muito falar de Jesus, mas ele não acreditava. Como os judeus mais ortodoxos também não acreditaram que ele era o profeta prometido lá atrás por Isaías e por tantos outros. Ele achava que Jesus era um charlatão. Quando ele ouviu aquela voz, ele já sabia que Jesus tinha voltado para o mundo espiritual, porque Pilatos condenara Jesus à morte na cruz. Quando aquele espírito lhe aparece e diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Por que me persegues? Ali ele caiu em si, naquela estrada de Damasco. Ele não respondeu a Jesus. Ele fez uma outra pergunta. Ele disse: que queres que eu faça? Ali, ele já não era mais Saulo. Ele se rendera completamente, reativara a sua fé e se voltara para o caminho do bem. Eu não vou contar o resto da história para que vocês leiam o livro Paulo e Estevão, aqueles que não leram. Mas eu dizia para vocês que cada um de nós, em algum momento, terá a sua estrada de Damasco.
provavelmente a maioria de nós aqui, os trabalhadores da casa espírita, já o tivemos. Cada um à sua maneira, cada um no seu momento propício. Provavelmente muitos de vocês já tiveram esse momento e já se renderam ao Cristo integralmente. Então já sabem do que fala a prece, a oração, estes encontros espirituais com o Cristo. Jesus é a luz do mundo, no dizer de Amélia Rodrigues. É o príncipe da paz, no dizer de muitos de nós. Não é um fenômeno, é o nosso irmão mais velho que se propôs a nos guiar nesta senda de evolução e nos fez uma promessa. Aliás, nos fez uma afirmativa, talvez a mais séria de todas. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Muitos são os que estão mortos lá fora, mortos para a vida, porque já não se acham capazes de mudar, embora sejam. Eu digo sempre que o homem já foi à Lua e vai chegar a Marte. Não sei se a experiência será boa, mas ele vai chegar, porque ele deseja. E o homem chega onde quer. Nós chegaremos aonde quisermos. Seremos felizes se assim o desejarmos e trabalharmos, nos esforçarmos. Lembrem-se sempre que do céu só caem raios, chuvas e tempestades. O resto a gente constrói com busca, com esforço, com perseverança. Que Jesus abençoe a todos nós.